Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, como vai você? Está começando mais um Caldo de Cultura. E nessa edição do programa nós vamos entrar no universo dos desenhos, daquelas histórias que são contadas com palavras e também com as imagens. E tem também uma conversa com o escritor Daniel Galera, autor de uma das mais importantes prosas em quadrinhos brasileiras dos últimos tempos. E uma entrevista com o organizador do projeto Cena HQ Brasil, que é realizado em Curitiba. É um projeto de leituras dramáticas, eu prefiro chamar de leituras cênicas, mas não de literatura nem de textos de teatro, mas sim de quadrinhos. E nessa edição do Caldo de Cultura, nós viemos até a Gibiteca de Curitiba. Nós vamos conhecer este lugar que guarda inúmeras histórias em quadrinhos. Vamos lá? A Gibiteca foi criada em 1982. Ela é a primeira da América Latina. Neste ano, o espaço comemora 30 anos de história. O local possui um acervo com mais de 30 mil títulos de vários gêneros das histórias em quadrinhos, que podem ser consultados aqui. Caldo de Cultura conversa agora com a Maristela Garcia, que é coordenadora aqui da Gibiteca, trabalha aqui há 12 anos, então tem propriedade para falar aqui sobre o espaço, né, Maristela? Como é que a Gibiteca surgiu, né? Olha, a Gibiteca, a ideia dela nasceu em 1976 com Kei Maguire Júnior, né, quando ele trabalhava lá na Casa Romário Martins. Então ele tinha reunião com cartunistas, desenhistas, e eles tinham de fazer a ideia de fazer um espaço, né, a fim para que pudesse atender o público de quadrinhos, de cartoons, né, todas essas coisas. Daí que surgiu a ideia da Gibiteca. Hoje a Gibiteca fica aqui no Solar do Barão. Fala um pouco do acervo, né? Quem quer visitar a Gibiteca, o que vai encontrar neste espaço? Quais os autores, as histórias em quadrinhos? Bem, a maioria da Gibiteca, do nosso acervo é de doação feita da população, né? Hoje a gente conta com 30 mil exemplares para um público bem diversificado. Não paga nada para entrar, é um lugar que é aberto ao público, né? É de graça? É de graça. E consulta local, nós não emprestamos nenhum material para levar para casa. Então todo o material é consultado aqui dentro. No acervo da Gibiteca, o visitante encontra gibis infantis de heróis, humor, terror, cartoons, fanzines, mangás e até mesmo exemplares estrangeiros. Aqui estão guardados os quadrinhos curitibanos, como o Vigor Mortis Comics, de José Aguiar e de Paulo Biscaia. Autores como Tiago Recchia e Luiz Antônio Solda também têm suas obras nas prateleiras da Gibiteca. O passado também tem um espaço com um livro que conta a trajetória de Alceu Chichorro, criador dos personagens Chico e Maria Fumaça e pioneiro dos quadrinhos em Curitiba. Na Gibiteca também estão guardados exemplares do personagem Gibi, nome que mais tarde foi apropriado para designar as revistas em quadrinhos. Tem também as primeiras edições de Tico Tico, famosa publicação da década de 40. Além dos quadrinhos, aqui também está uma coleção com todos os exemplares do jornal Pasquim. E como não poderia faltar, os clássicos, a Turma da Mônica, o Batman, Capitão América, enfim. O local hoje é considerado uma fonte de pesquisa valiosa. E além de a gente promover o gosto pela leitura, também temos cursos de desenhos de histórias em quadrinhos. Bem, esses cursos eles são semestrais, né? Eles sempre são assim do período de comecinho de março até finalzinho de junho, começo de julho. Aí em agosto, em julho tem um recesso, porque daí tem época de inscrições já para o segundo semestre, que começa em agosto e vai até finalzinho de novembro, começo de dezembro. Né? Então o curso eles são em 3 níveis. Para quem nunca desenhou, começa do nível básico. Né? Então vai aprender a fazer desde os movimentos de palitinho até vai ter noção de anatomia, fazer cenário, o roteiro, criar seu personagem. Depois eles passam para o intermediário, que eles já começam a trabalhar com nanquim, fazer paginação, né? Noção de perspectiva, sombreamento, e depois, para o final, eles acabam produzindo seu próprio gibi. Né? Quem ficou interessado, mais informações encontra onde, Maristela? Pode encontrar no blog da Gibiteca, né, que é Gibiteca de Curitiba, blogspot.com, ou pelo telefone da Gibiteca, que é o 3321-3250. Esses cursos eles acontecem uma vez por semana, né, cada um com 2 horas de aula,
e o valor das mensalidades é R$40. Bom, para quem não sabe, a Gibiteca de Curitiba comemora neste ano 30 anos de fundação. Então dá para dizer aqui que pelo menos 3 gerações, né, de artistas já passaram por aqui, né, se formaram aqui, né? Aqui foi a casa desses artistas. Quais são os nomes dos artistas curitibanos, dos artistas brasileiros que já passaram por aqui que você pode contar para a gente? Bem, a Gibiteca tem o José Aguiar, né, que fez Vigor Mortis, quadrinho Filia, né, faz o folhetim para a Gazeta do Povo. Tem o Fúvio Pacheco, que fez 2 anos de estágio conosco, fez os cursos aqui. Hoje ele dá aula em faculdades, dá aula na rede municipal de ensino, né. Tem o Rômulo Eduardo Hipólito, que também fez curso aqui. Hoje ele trabalha em agência de publicidade em São Paulo. Né. Quem mais que tem? Tem o Antônio Éder. Né. Então, tem várias pessoas que tiveram como base de sua formação os cursos de desenho da Gibiteca, né. E para esses 30 anos, vai ter uma comemoração? O que vocês preparam, né, de comemoração para os 30 anos da Gibiteca? Olha, no ano passado a gente fez um experimento que foi a Gibicon número 0. Né? A Gibicon número 0 é um projeto da Zenorte com a Quadrinho Filia Produções e são nossos parceiros nesse evento. E esse evento de sucesso, né? O ano passado, em 3 dias, a gente juntou 10 mil pessoas, né? Vieram pessoas do Brasil inteiro. E esse ano, de 25 a 28 de outubro, vai ser a Gibicon número 1, né, que vai ter abertura das exposições aqui no Solar. O Solar inteiro vai ter exposições de quadrinho. Vão ter workshops, palestras, bate-papo. Né? As exposições ficam um mês, mas no período de 25 a 28 vai ter os workshops, palestras, bate-papo com desenhistas, escritores do Brasil e fora do Brasil. As exposições, então, o mês inteiro aqui no Solar do Barão. Tá bom, então. Obrigada, Maricela, pela sua participação no Caldo de Cultura. E no próximo bloco, você vai conferir uma entrevista com Daniel Galera, um dos autores do quadrinho Cachalote, e uma conversa com Paulo Biscaia, organizador do Cena HQ Brasil. E ainda neste Caldo de Cultura, os melhores momentos do Festival de Inverno da UFPR. E Martin Machado comenta os lançamentos desta semana no cinema. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Agora o Caldo de Cultura vai falar de uma das histórias em quadrinhos brasileiras mais celebradas dos últimos tempos. O texto da obra é de Daniel Galera e a ilustração de Rafael Coutinho. O encontro desses 2 jovens artistas deu origem ao Cachalote. O livro ganhou uma leitura no projeto Cena HQ Brasil, que é realizado em Curitiba. Confira. A obra Cachalote é um dos mais celebrados romances gráficos do Brasil nos últimos tempos. O autor do texto, Daniel Galera, esteve em Curitiba e o Caldo de Cultura aproveitou a deixa para bater um papo com ele. Daniel, tudo bom? Fala um pouquinho como é que você entrou para esse universo, né, da história em quadrinho, do romance gráfico. Como é que foi? Bom, como leitor, eu sou leitor de quadrinhos desde criança, né? Nunca parei. Mas a minha entrada como escritor de quadrinhos foi um pouco imprevista. Eu tinha acabado de escrever um romance em 2008 e estava terminando de escrever. Conheci o Rafael Coutinho, que é o ilustrador do livro, né? Nós nos tornamos amigos imediatamente. Ele estava procurando um parceiro para fazer o primeiro romance gráfico dele, primeira história longa, e a gente descobriu uma afinidade criativa muito grande e decidimos quase imediatamente trabalhar juntos. E aí, depois que a gente decidiu fazer, que a gente começou a pensar nas ideias, né? Ele me mostrou as ideias que ele tinha, eu falei dos personagens, das cenas que eu já tinha, e a gente ficou, então, 2 anos e meio trabalhando nisso que viria a ser a Cachalote. Assim, não é fácil trabalhar em parceria criativamente, né? Algumas pessoas são especialistas nisso, mas para escritor, assim, está muito acostumado a trabalhar sozinho, né?
Então, o Rafa foi talvez o primeiro parceiro criativo assim que eu conheci que realmente fechou 100% uma sintonia, sabe? Da gente enxergar um projeto juntos e conseguir discutir nossas ideias como se fosse quase uma pessoa criando, né? Então, foi um pouco sorte também, né? Eu acho que a Cachalote ela é um pouco fruto desse encontro fortuito, assim. E resultado realmente, um verdadeiro trabalho a quatro mãos, como se diz, né? Não foi assim, eu escrevi uma coisa, entreguei e ele foi lá e desenhou. Não, a gente pensou desde os primeiros personagens, primeiras ideias, tudo foi feito em conjunto. Vamos falar então um pouco da Cachalote, que são 6 histórias independentes, mas aparentemente unidas pelo misterioso navegar de um cachalote, que é a maior das baleias com dentes. Explica um pouco pra gente o enredo assim, dessa narrativa. O enredo da Cachalote é bem difícil de resumir, porque são 5 ou 6 histórias independentes, na verdade, né? Todas elas são contemporâneas, em cenários urbanos, então, mas assim, no nível da trama, elas não se cruzam, né? Só que todas elas têm conflitos, climas, símbolos, sensações que são parecidas, de forma que a nossa intenção era que realmente o livro desse uma sensação de conjunto, apesar dos personagens de cada história nunca se encontrarem, né? E são todos personagens passando por momentos de crise existencial ou de mudanças muito drásticas em suas vidas, tentando superar algum tipo de trauma, um momento difícil. Então, pega um pequeno trecho da vida deles que é muito intenso. Então, todos eles passando por uma situação muito intensa, às vezes incompreensível. Algumas histórias tomam um rumo levemente surreal, assim, né? Uma coisa meio David Lynch e tal. E a gente até não chega a contar até o fim, não mostra como eles superaram ou não isso. A gente foca no momento de crise, de impasse, né? Para tentar tirar uma experiência dramática legal disso. Você falou que entrou, né, para este universo, né, do romance gráfico meio que por acaso, mas agora depois dessa experiência com o Rafael Coutinho do Cachalote, pretende continuar? Quais são aí as expectativas? Pois é. Eu e o Rafa, a gente tem uma vontade muito forte, né, já combinada entre os dois, de fazer mais um trabalho juntos, que muito dificilmente vai ser uma continuação desse, provavelmente vai ser uma coisa totalmente nova. Só que agora, tanto eu quanto ele estamos envolvidos em projetos pessoais diferentes, né? Eu acabei de terminar um romance, o Rafa está fazendo outra história, mas eu acho que em meados de 2013 a gente provavelmente vai se reunir para começar a pensar o que vai ser o nosso próximo trabalho juntos e, enfim, ainda é uma previsão, nada confirmado, mas eu espero que aconteça. O Daniel Galera participou do projeto Cena HQ Brasil, que é realizado mensalmente na Caixa Cultural em Curitiba. Aqui do meu lado, o Paulo Biscaia, que é o organizador do projeto. Como é que ele funciona? Vocês fazem a leitura, né, dessas obras em quadrinhos. Explica pra gente como é que o projeto funciona. É um projeto de leituras dramáticas, eu prefiro chamar de leituras cênicas, mas não de literatura nem de textos de teatro, mas sim de quadrinhos. E então o José Aguiar, que é curador do projeto, na parte de quadrinhos, escolheu 9 histórias em quadrinhos que seriam lidas, e eu, curador da parte cênica, escolhi 9 diretores de teatro daqui de Curitiba que iriam pegar essas histórias e fazer as adaptações para a cena nessas leituras dramáticas. O artigo 61 do Código Penal estabelece que a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização. Cacete, como se eu tivesse tempo agora para prestar atenção em qualquer placa. Tem um trocadilho aí que é a cena do palco e a cena ampla, né? Mas é óbvio que nesses bate-papos muita coisa se conversa sobre o que está sendo produzido de quadrinhos no Brasil, qual o impacto disso. Muita gente não conhece essas obras e esse projeto está trazendo as obras para a primeira vez para diversas pessoas do público que está vindo. Muita coisa de preconceito é quebrada aí, digo, não, quadrinho brasileiro não é legal, e é super legal. A gente está num momento de ouro de quadrinhos e que ainda pode se tornar diamante mais. Pergunta, como é que você vê essa cena, né, da história em quadrinho brasileira? Você falou a questão do preconceito, tem muita gente às vezes até pensa, a história em quadrinho é para o público infantil, e tem muita coisa que é produzida no Brasil para o público adulto, né? Como é que você enxerga essa cena? Definitivamente, histórias em quadrinhos já há muito tempo, não só no Brasil, mas internacionalmente, já perderam essa aura de ser apenas para criança ou para adolescente. E já começaram a ser desenvolvidos roteiros mais elaborados, mais instigantes, que buscam o leitor que quer um pouco mais do que uma história banal de super-heróis, que quer descobrir, quer ser instigado um pouco mais. E são justamente essas obras que a gente está trazendo para cá.
mas existe muita gente produzindo coisas ótimas. O Cachalote, em especial, é um dos quadrinhos mais impactantes que eu já li nos últimos tempos, e ele funciona tanto no nível literário como no nível de quadrinhos, de maneira igualmente fascinante. E a cena, né, do quadrinho aqui em Curitiba? A gente tem desde 1982 a Gibiteca. Como é que você enxerga a cena aqui em Curitiba? Vai ter alguns nomes, ou já teve, aqui no projeto HQ? Sim, o José Aguiar, que é um dos curadores, ele vai também colocar a própria obra dele em cena, que é o Folhetim 2, que vai ser a obra que vai fechar o projeto em novembro. E eu também, juntamente com o José, na primeira leitura, que foi o Vigor Mortis Comics, que é um trabalho que a gente desenvolveu também, que estava aqui no projeto. Mas a gente procura também trazer autores de outros estados para poder também aproximar, porque no final das contas os quadrinhos eles podem ter um impacto com o seu público próximo, com consumidores próximos, mas coisas produzidas fora você às vezes não tem tanto contato. E o projeto busca fechar um pouco mais essas pontes, né? Deixar um pouco mais próximas essas pontes, melhor dizendo, para que os entusiastas de quadrinhos, ou mesmo aqueles que ainda não sabem direito o que é ler quadrinhos hoje em dia, ainda tem a imagem de super-herói como a principal figura de quadrinhos, e para descobrir essas obras. E isso está espalhado pelo Brasil. A Pixar Studios lançou seu primeiro longa-metragem em animação feita por computador em 1995, o primeiro Toy Story. E nesses 17 anos nunca tinha tido uma heroína, uma mulher como protagonista. Ao longo desses 17 anos, em muitos filmes, várias personagens femininas fortes, importantes foram apresentadas, mas nunca como protagonista. Essa lacuna na estrutura narrativa dos filmes da Pixar se corrige a partir desse ano de 2012 com Valente, um filme que apresenta pela primeira vez em toda a filmografia da Pixar uma mulher à frente da história, conduzindo toda a trama. Mérida, pare! Uma dama deve se comportar de forma elegante. No caso, ela é uma princesa também, a exemplo dos muitos desenhos da Disney que foi encampada pela Pixar. Só que diferente daquelas princesas tradicionais que a gente está acostumado a ver nos desenhos da Disney. Primeiro, essa princesa não está em perigo. Segundo, essa princesa não está procurando um príncipe encantado. Apesar de essa ser a intenção de seus pais, principalmente de sua mãe, que quer fazer dela a princesa ideal e arrumar um bom casamento para a filha. Promove então um torneio onde o vencedor desse torneio terá o direito de pedir a mão da princesa em casamento. Só que a princesinha não aceita isso. Ela, que é dona de uma farta cabeleira ruiva e é exímia com arco e flecha, não aceita esse destino imposto a ela pelas regras do reino. Ela resolve, ela própria, lutar pela mão dela, entrando também nesse torneio. Mérida! Que vestido apertado! Mérida, pare com isso! Não ouse disparar outra flecha! Mérida, eu proíbo! Jovem princesa de cabelo ruivo, Merina, ela sabe o que quer e ela vai lutar até o fim por aquilo que ela acredita. É uma princesa? É,
Mas é uma princesa da Pixar, não é uma princesa da Disney. Apesar de os dois estúdios estarem juntos agora, existem diferenças bem significativas no comportamento dessas princesas. E ela, bem decidida, ciente do que quer e tendo certeza absoluta disso, fará tudo o que for necessário para fazer valer a sua vontade. Então, essa, em resumo, é a trama e a essência de Valente, nova animação da Pixar, a primeira tendo uma mulher como protagonista, que é a principal estreia, o principal lançamento nos cinemas nesse final de semana. Semana que vem tem a volta do Homem-Morcego no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Até lá! E no próximo bloco, a magia do Festival de Inverno da UFPR, que tomou conta de Antonina na última semana, agora ocupa as telinhas do Caldo de Cultura. Não saia daí, nós já voltamos. Olá, o Caldo de Cultura está de volta e este bloco do programa é totalmente dedicado ao Festival de Inverno da UFPR. Você vai conferir uma sequência de 3 reportagens especiais feitas em Antonina. Na primeira delas, você vai conhecer o espetáculo Mirabolando. Depois, nós vamos mostrar uma oficina de robótica que encantou as crianças em Antonina. E no final do bloco, a música cantada da Idade Média com o grupo Os Trovadores. Confira! Mirabolando, música malabarizada. O nome é um trava-língua quase tão difícil quanto os malabarismos feitos no palco. Misturando música com composições educativas e divertidas e circo com palhaçadas e malabares, a apresentação divertiu adultos e crianças. E é um espetáculo que traz essa integração assim, entre o som, né, e a imagem. Porque é legal prestar atenção nas composições, nas letras das músicas, que são letras bem educativas e ao mesmo tempo muito sagazes, assim. Ao mesmo tempo que os ritmos são ritmos bem brasileiros e dançantes, enfim. E a parte visual, que existe um palhaço, um ator, que faz várias cenas circenses, assim. Então é essa junção dessas linguagens. Todas as músicas do espetáculo são compostas pela própria companhia. Elas falam do universo infantil, mas também ensinam ao público coisas de gente grande, como respeito pelo meio ambiente. Pensando no universo infantil, principalmente. Né? Universo infantil, na leitura, coisa da computação, malabares e os motivos do circo, né? Que é o que puxa mais o espetáculo. Água, não deixe faltar água. Aprendendo e se divertindo, quem estava na plateia também entrou na brincadeira, principalmente os mais jovens. Eu achei legal e divertir. No princípio, tudo era o caos. Peças eletrônicas sem uso foram o ponto de partida dos alunos da oficina. O principal objetivo é despertar nas crianças o interesse pelos estudos, pelas ciências exatas, particularmente pelas engenharias. Também mostrar para eles que o lixo eletrônico pode e deve ser reutilizado o máximo possível
na construção de outros projetos que nós fazemos aqui. Escolheram um tema que é mais relacionado à cultura local de Antonina, que são 6 lendas daqui da cidade. E em cima disso eles desenvolveram os seus projetos que representam os personagens ou os locais onde ocorrem essas lendas. E olha no que todo aquele lixo eletrônico se transformou. Os alunos se basearam nas lendas e histórias locais para criar robôs muito divertidos. João, você me conta a lenda da Mãe de Ouro? A Mãe de Ouro, tinha na época dos garimpeiros, eles queriam roubar o ouro, só que uma mulher vestia-se de dourado e corria atrás para defender o seu ouro. Uma semana foi o tempo de criação. Os alunos participaram de todo o processo, desde a escolha do tema até o acabamento dos robôs. Agora me conta como é que funciona esse robô aí, o que vocês aprenderam na oficina de robótica? Então, esse robô, ele demonstra os garimpeiros aqui pegando ouro e ele correndo atrás deles. A gente aprendeu bastante sobre as lendas, daí é mais legal que a gente aprendeu sobre as lendas antoninas. É isso. E de robótica, o que vocês aprenderam? A transformar materiais recicláveis em coisas assim. A música cantada na Idade Média, mais a poesia dos trovadores. Este é o espetáculo que encantou uma das noites de Antonina. O grupo Os Trovadores surgiu no ano passado e aposta na mistura de vários instrumentos para reproduzir o sincretismo musical feito na Idade Média. Os Trovadores apresentaram os instrumentos para a nossa equipe de reportagem. O nome desse instrumento é tromba marina. Isso aqui é solto, então quando vibra a corda, isso aqui martela a caixa acústica e por isso que faz esse som. Esse é um mecanismo que só sobreviveu nesse instrumento e morreu historicamente, né? Depois do século XVII ele sumiu da face da Terra e aí só com pesquisa histórica que foi possível reconstituir, né? É a citole. Qual que é a particularidade, curiosidade dele? É um instrumento que foi reconstruído das iluminuras, né? E ele foi para se tocar principalmente as cantigas de Santa Maria. A partir desses instrumentos que são de origem do Oriente Médio, né, que foram se modificando e se a gente olhar, por exemplo, no fandango paranaense, ele ainda é tocado como se toca no Oriente Médio, ele é tocado assim, né, ou assim, e não como é tocado no samba. Essa inversão aqui é uma inversão bastante importante para a música brasileira, para a identidade brasileira. Fica essa coisa meio feia, assim, né, meio indecente. Enfim, é um reservatório de ar, você enche, então você pode respirar enquanto você toca. Para apresentar cantigas ibéricas e provinciais compostas na Baixa Idade Média, é preciso muita pesquisa histórica musical. A música era esse mecanismo de dispersão das informações, entende? Então, um menestrel chegava numa cidade, ele dizia do trovador tal, contava a vida daquele trovador, contava a vida do outro trovador, que foi rei não sei das quantas, e tudo isso com muita poesia, com muita encenação, e isso gerava essa riqueza que a gente tenta passar um pouco, né, com essa montagem, usando trechinhos de texto e tal. Enfim, se a gente fala que é música da Idade Média, eu gosto de ter o cuidado de realmente estar me pautando em uma fundamentação histórica e tal. Então existem os manuscritos que trazem alguma escrita musical e a gente tem um trabalho todo de cruzar também com a referência da música de tradição oral, né? Para entender como é que isso soa, porque uma coisa é você se deparar com as notinhas, mas as notinhas não são exatamente o que soa, né? Então tem esse cruzamento de gostar de música tradicional também e ouvir coisas de música de tradição oral que não tem escrita, né? E daqui da Gibiteca de Curitiba, o Caldo de Cultura se despede. Gostou do programa? Para rever essa e outras edições é só acessar o tv.fpr.br. Uma boa semana para você e até a próxima!